Estamos aqui na clínica do Dr. Walter Scalco, cirurgião dentista, o homem que deixa as nossas bocas lindas e maravilhosas. Dr. Walter, tudo bem? Tudo bem, Mafalda? Prazer te receber aqui. Eu gostaria da gente bater um papo, de falar sobre as facetas. Eu não sei se você estaria disponível para me atender? Não, claro, sempre disponível. E é um trabalho muito legal, rápido, de resultados fantásticos. E, coincidentemente, nós finalizamos um caso com a Bruna. E foi coincidência mesmo, né? Coincidência, Bruna! Bruna, mas que sorriso lindo! Você está fazendo esse tratamento de facetas com o Dr. Walter? Sim. Nós começamos há 2 meses, né? Agora, eu vou até dar uma volta aqui para ficar mais do seu lado, para poder mostrar a beleza do sorriso dessa moça. Bruna, me fala uma coisa. Quando você se decidiu a fazer esse tipo de tratamento, era para melhorar a parte estética, a parte funcional? Você procurou o Dr. Walter, por quê? Era para melhorar a parte estética. E hoje me sinto realizada graças ao Dr. Walter. Porque antes você não sabia sorrir? Não, eu tinha complexo mesmo, não gostava dos meus dentes. Você tem quantos anos, desculpa? 29. Com essa idade tão jovenzinha, você já era tímida desse jeito? Eu queria melhorar, né? Buscar melhoras. E hoje você sorri, você é mais expansiva graças a essas facetas? Olha, nós acabamos de finalizar, né, o tratamento, até há 15 minutos. E eu tô bem feliz, tô bem satisfeita. Eu bati um papo agora com o Dr. Walter, com a Bruna, mostrando as facetas de porcelana. E agora chegou a vez de eu matar minha curiosidade e a sua também. A faceta de porcelana, ela corrige só a parte estética ou também corrige a parte funcional? Dr. Walter, e agora é com você. Quando os pacientes nos procuram, na grande maioria das vezes, é para resolver problema estético. Ou seja, as pessoas veem na mídia, como agora, numa revista. Enfim, as pessoas nos procuram para corrigir a parte estética. Eu quero corrigir a parte estética. Mas nós não podemos pensar só nisso. Não dá, né? A estética tem que estar associada à função. Até existe técnicas de facetas ou fragmentos de porcelana que servem única e exclusivamente para corrigir parte funcional também. Mas, na verdade, a grande maioria das vezes é um tratamento com finalidade estética sem se esquecer da função. Não podemos esquecer da função nunca, é fundamental. E quando começa esse tratamento, que é funcional e estético, que melhora a aparência, o visual, quando acontece isso? Normalmente a paciente, ela muda o comportamento emocional, psicológico dela, Dr. Walter? É muito interessante, porque o sorriso é um componente muito importante na face. E quando a pessoa, por causa de um dente escurecido, ou quando sorri, mostra muito a gengiva, ou os dentes estão desalinhados, isso faz com que a pessoa inconscientemente contenha o sorriso e às vezes, até a gente tem uma experiência muito grande nisso, é um constrangimento social, numa festa ou em algum momento que tem que fazer uma oratória, ministrar uma palestra ou simplesmente se relacionar. As pessoas ficam acanhadas e é muito comum ao finalizar um tratamento onde a gente devolve um sorriso harmonioso, a pessoa ficar muito mais à vontade e até a posição do lábio muitas vezes modifica. A pessoa consegue abrir mais, sorrir mais
inconscientemente ela fica mais à vontade. Fica mais leve? Fica mais leve, muda o padrão de relacionamento social. Isso, nós temos centenas e centenas de casos que acontecem isso. E você pode mostrar pra gente como é que é a faceta? Sim, nós temos aqui Porque são fases, né? Exatamente. O tratamento em si, ele é muito rápido. Normalmente eu atendo um paciente num dia, 4 dias depois, a gente consegue fazer de 6, 8, 10 facetas com tranquilidade. A questão é o planejamento. Tudo é planejado, é fotografado, são modelos que a gente leva até o laboratório, faz o enceramento, depois faz uma simulação no paciente antes de fazer o caso, para que ele veja como vai ficar mais ou menos o alinhamento. Isso é chamado de mock-up. É a simulação do tratamento final através de uma resina específica para esse fim. Depois de feito todo esse planejamento, aí é feito uma sessão de preparo e moldagem, que nós temos um filminho que nós vamos mostrar aqui, um vídeo, e depois a sessão de cimentação, e depois só mais uma sessão que é aquela personalização, ou seja, são detalhes mínimos que a gente acaba finalizando. Então vamos mostrar? Vamos lá. Então, como a gente estava dizendo, a faceta de porcelana, ela é uma casca fina de porcelana que ela vai ser colada à superfície dental. Então você vê que ela não cobre só a parte da frente e a ponta do dente, ela não envolve o dente todo. Ela pode ser usada, por exemplo, para fechar espaços entre os dentes. Um dente que está com contorno irregular, ela pode se corrigir, coloração dos dentes também, dentes desgastados ou restaurações muito antigas, a gente consegue modificar a forma, posicionamento, alinhamento desses dentes. Normalmente, como a gente estava falando, em 2 consultas é o suficiente para a gente fazer. As facetas de porcelana. Uma a gente faz um pequeno desgaste, normalmente então, de 0,5 milímetro, e a moldagem. Essa moldagem é encaminhada até um laboratório, que também tem um conhecimento específico disso. A cerâmica ela é aplicada em forma de pó e líquido. Depois, numa outra sessão, o dente ele é anestesiado. Normalmente os desgastes são mínimos. Esse caso é um caso que exigiu um desgaste grande. E essas facetas são coladas através da ação de uma luz. Então, depois de finalizado, a gente modifica a forma, alonga os dentes, alinha os dentes, determina uma cor ideal e a gente cria essas modificações no sorriso. Facetas de porcelana, elas modificam não só o sorriso, mas a forma de se relacionar das pessoas, sorrir de forma mais descontraída, porque não tem mais aquele constrangimento. Nós temos uma experiência já catalogada e cadastrada de mais de 3.000 casos executados desde o ano 2000. E a gente vê que é um trabalho que dá uma satisfação enorme para mim, profissional, e também para o cliente. Porque você devolve a satisfação de viver bem para as pessoas, né, Dr. Walter? Sem dúvida. E nós temos também uma longevidade muito grande esse trabalho. Nós temos casos também, os primeiros casos que eu fiz já está com 19, 18 anos. Então é um trabalho resistente, onde se mantém o brilho, a coloração. A cerâmica é altamente biocompatível com os tecidos bucais, ou seja, não há irritação de gengiva ou necessidade de tratamento de canais para se fazer isso, em grande maioria dos casos não há. E pode ser executado tanto em pacientes jovens quanto pacientes mais idosos. Eu ia te perguntar isso. Exatamente. Talvez os atores e atrizes globais ou internacionais com certeza estão lançando mão dessas técnicas para estarem com esses sorrisos maravilhosos de forma rápida aí na televisão e nos filmes. E para quem tem, por exemplo, um implante dentário, pode fazer? Sobre o implante não se faz faceta. Não. Vai ter que haver a confecção de uma prótese cujo material de execução seja o mesmo da faceta. Vamos simular uma pessoa que vai utilizar uma reabilitação anterior onde tem implantes. Ela o profissional e o técnico vão ter que associar o tratamento de facetas
com a cerâmica sobre os implantes e harmonizar esse trabalho. Mas é possível. É possível se harmonizar, não fazer facetas sobre implantes, mas fazer facetas e também dentes sobre implantes e harmonizar o alinhamento, a coloração e até mesmo o aspecto, né? E você, com toda essa bagagem, com todo esse tempo de trabalho junto aos pacientes, você tem percebido que as pessoas mudam a qualidade de vida a partir de um tratamento desse, Dr. Walter? A gente tem percebido isso com bastante frequência, inclusive por depoimento próprio dos pacientes que relatam estarem mais bem, né, com o seu dia a dia, mais bem consigo mesmos, mais felizes, e isso é o mais importante. A pessoa fez um investimento nela para a satisfação dela, para a felicidade dela, e a partir do momento que o indivíduo está feliz consigo mesmo, satisfeito consigo mesmo, ele consegue estar melhor com as outras pessoas também, né? Os circundantes ficam felizes. A gente tem que estar feliz primeiro com a gente, para a gente poder se relacionar e estar feliz com as outras pessoas. Sicredi tem uma diretoria e o meu bate-papo agora é com o Wellington Ferreira, que é o presidente. Qual é a filosofia da cooperativa Sicredi? Olha, hoje uma das principais filosofias nossas, lógico, é a transparência na gestão, prestação de contas, são princípios de boa governança. E isso a gente pratica muito dentro da cooperativa. E hoje nós estamos fazendo uma das boas práticas de governança, que é vir prestar conta aos nossos donos, aos associados da cooperativa. Então nós temos uma reunião onde nós vamos apresentar tudo que foi realizado em 2012, as nossas metas, o que nós conseguimos alcançar, o resultado da cooperativa. Depois vamos tratar da distribuição desse resultado, que é do associado. Então hoje é uma reunião bastante importante, onde o associado pode exercer o direito dele de deliberação, de exercer o poder de voto dele na hora da prestação de contas da cooperativa. Sicredi nasceu onde? O Sicredi, na verdade, nasceram-se as cooperativas de crédito e há bastante tempo. A primeira cooperativa que nós temos notícia, né, surgiu em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 1902. Então, mais aí de 110 anos já da primeira cooperativa de crédito. O sistema Sicredi, ele surgiu da união das cooperativas do estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Cada cooperativa queria criar o seu banco, né? Aqui no Paraná havia um movimento para nós criarmos um banco aqui no Paraná. E o Rio Grande do Sul também tinha um movimento das cooperativas para criar um banco no Rio Grande do Sul. Alguém teve a brilhante ideia de conversar, né? E acabou juntando as cooperativas do Paraná e do Rio Grande do Sul e nós criamos o nosso banco junto. Por isso o banco hoje tem sede lá em Porto Alegre, porque eles já tinham autorização do Banco Central para criar o banco. E nós se juntamos, criamos o banco. Depois disso, nós juntamos as cooperativas do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de São Paulo, e então formamos esse sistema Sicredi. Então, na verdade, o sistema Sicredi, ele teve a sua consolidação com a criação do banco, em 95. Foi onde nós juntamos essas cooperativas. E tudo aquilo que a gente pode fazer junto, que fica mais barato, o menor investimento para todo mundo, nós fazemos. Então, o banco é nosso, são das cooperativas de crédito. Toda a movimentação, os produtos, serviços, nós criamos dentro do banco para todas as cooperativas, criamos um padrão operacional, fazemos investimentos em tecnologia, todo mundo junto. Então o sistema Sicredi, esse sistema moderno, ele surgiu, fortaleceu em 1995, mas a primeira cooperativa de crédito do Sicredi existe desde 1902. Isto é algo que vem lá da Europa, vem dos Estados Unidos, não vou dizer que é cópia, que é plágio, mas aquilo que está dando certo, a gente tem que ter. Olha, nós temos um bom exemplo. Lógico que, como você falou, quem criou a primeira cooperativa no Brasil foi um padre suíço, que a experiência que ele tinha na Europa, reuniu alguns produtores rurais por falta de acesso ao crédito e criou as cooperativas de crédito.
Então já veio com a educação da Europa o cooperativismo. E nós temos acompanhado muito o que acontece na Alemanha, o que acontece na Holanda, que são lugares que têm um cooperativismo muito desenvolvido, aliás, com uma participação de mais de 80% da população. Então é um negócio que serve de exemplo para nós e nós temos procurado entender o modelo deles. Cada um tem que ter seu modelo, mas a gente procura estudar o modelo aí da Holanda, do Canadá, que também tem um cooperativismo muito forte, da própria Alemanha. E tudo isso que a gente vai aprendendo lá, a gente vai corrigindo alguns erros que já tiveram para a gente criar um sistema sólido e forte. Agora, para nossa satisfação, quando nós participamos de algumas reuniões com cooperativas do mundo inteiro, nós temos um Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, que reúne todo ano, um ano em cada país, e nós participamos na última lá na Polônia. Até ganhamos uma premiação na nossa cooperativa, a primeira de uma cooperativa de crédito do Brasil. Mas essa participação é importante porque você conhece cooperativa do mundo inteiro. E o sistema que é tido como referência nessa reunião é o sistema Sicredi. Pelo que a gente tem feito, tem construído, de ser realmente um sistema solidário, onde as cooperativas participam, uma cuida da outra, por ter essa participação, essa padronização que existe no sistema Sicredi, que é muito importante. Se você entrar numa unidade de atendimento aqui em Londrina e entrar lá no Pará, você vai ter o mesmo padrão de atendimento, a mesma estrutura física, então isso é muito importante. E nós somos citados como exemplo no mundo inteiro, então eu fico muito feliz que nós vamos lá para aprender, para estudar, mas já temos também a nossa cara, o nosso perfil. Eis o diferencial. Isso é uma das coisas boas que a gente tem, né? De aprender bastante, de confiar. Eu tenho uma confiança muito grande, não posso saber se é daqui 10 ou 15 anos, mas o cooperativismo de crédito no Brasil vai ser tão forte como é na Holanda, e no Canadá e na Alemanha, né? Onde as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos, são as instituições financeiras mais fortes daquele país. E eu sei que aqui nós estamos caminhando para isso. Em Londrina nós temos quantas agências? Nós estamos hoje com 6 unidades de atendimento aqui em Londrina, né? Nós temos no distrito de Guaravera, nós temos uma unidade de atendimento, temos aqui na Tiradentes com a Maringá, nós temos na Higienópolis, na Santo Dumont, na Duque de Caxias e temos agora lá nos 5 conjuntos também na região norte de Londrina. Qual é o diferencial em relação ao banco tradicional? Sem atirar pedra, sem isso. Mas qual é o diferencial que o Sicredi, a cooperativa, tem? Você falou uma coisa importante, nós não precisamos tirar pedra em ninguém, até porque nós temos muita coisa boa para falar, e se a gente falar mal de alguém, você perde tempo de falar bem de você e das coisas boas que a gente tem para mostrar. O grande diferencial que nós temos no cooperativismo de crédito é que nós lidamos com os donos. A cooperativa é de todo mundo que participa do nosso sistema é dono da cooperativa. E por isso nós estamos aqui prestando contas e chamando o associado para decidir o que nós vamos fazer com aquilo que gerou de sobras na cooperativa. Que além de nós termos um preço justo para tratar com o nosso associado, que é dono, as sobras na cooperativa nós dividimos para todo mundo. Todo mundo que participou, que ajudou, que deu resultado na cooperativa, vai ter a sua participação na sobra da cooperativa. Então isso para mim é o maior diferencial que existe. Porque se nós cobramos alguma coisa a mais, um pouquinho a mais do associado, ele é nosso. É de todos os associados, então não existe nada mais justo do que isso. Então acho que esse é um grande diferencial, além daquela preocupação que nós temos que ter com o associado, né? De ter bons produtos, de ser um consultor do associado, ter linhas de crédito específicas com a necessidade do associado, com tudo que ele precisa de investimento, de prazo para pagar. Então é importante isso, essa organização econômica que a cooperativa proporciona é um grande diferencial que nós temos no mercado. Além de relembrar as pessoas que o dinheiro da cooperativa fica aqui. Dinheiro que está na poupança na cooperativa é aplicado com o próprio associado, depósito a prazo, depósito à vista. Tudo que gera de movimentação na cooperativa gira dentro da própria comunidade, o que gera um grande desenvolvimento para todos que participam do Sicredi. Costa, o que é ser diretor de desenvolvimento regional norte do Sicredi? Nós cuidamos de toda a estrutura do Sicredi na região, né? Cuidando de desenvolvimento, novas unidades, novas contratações de colaboradores e todo o crescimento que a gente busca dentro da região e atendimento da região como um todo, né? O desenvolvimento cresce a cada dia mais. Nós temos a grata satisfação, né, de cada dia que a gente olha os números na nossa regional de Londrina, é um crescimento fantástico. O povo londrinense acolheu de braços abertos o Sicredi
E prova disso é que a gente já inauguramos 2 novas unidades e em breve estaremos inaugurando outra unidade em Londrina. Dá para contar? Dá. É na região ali a caminho do shopping. Já temos até o local, acredito que em meados do ano aí a gente já está com a nova unidade inaugurada. A Madre Leônia? Isso. É onde o sistema financeiro está buscando, né? Então o Sicredi também tem que ser mais uma nova opção naquele local. Como aconteceu no centro, como aconteceu nos 5 conjuntos, que acabamos de inaugurar uma unidade na Saúl Wilkins, né? Então aí nós estaremos contando com 6 unidades em Londrina. O diferencial da cooperativa? O diferencial é que é cooperativa. O cooperativismo, o associado passa a ser, o cliente, no caso bancário, nosso associado, passa a ser dono do negócio. O nosso cliente, ele também é o dono do negócio. Então, quer dizer, ele não é um cliente, ele é um associado, né? Esse é o diferencial. Isso está no DNA do cooperativismo. Você passa a ser dono também da instituição. Olha, um dos cooperados que poderá dizer por que ele é cooperado, Gustavo Lopes, está com a gente e a gente vai poder saber dele o que é o Sicredi para você que é cooperado. Esse espírito, né, do cooperativismo, todo produtor rural já tem essa característica no seu dia a dia, principalmente o produtor rural paranaense, e você ter a oportunidade de experimentar e participar numa cooperativa de crédito é realmente uma experiência importante, necessária, e eu fui atraído por isso em função do atendimento que o Sicredi me prestou, dando toda a estrutura necessária para você movimentar financeiramente a sua vida, o seu negócio, e competitivo, né? Em relação aos outros bancos, com taxas muito interessantes, e você é parte, né, do negócio, né? Você também é dono, você tem a sua cota parte, você como cooperado participa da distribuição de resultados que a cooperativa realiza durante o exercício do ano, e isso você se sente muito mais seguro em fazer seus investimentos e ter o apoio de uma instituição tão séria como o Sicredi. Gustavo, eu não sei se você sente isso. É um banco personalizado, é uma cooperativa banco personalizada, onde você vai diretamente com o seu gerente, aonde você telefona, você marca, você fala pela internet. Você tem um atendimento diferenciado, não sei se é isso que você sente. É uma cooperativa e uma instituição focada nas pessoas. Então essa preocupação em atendimento, em realmente valorizar o ser humano, isso você identifica em todo mundo que está dentro do Sicredi. E é o ambiente que você se sente em casa mesmo. Não é só a questão financeira, a vantagem e a diferenciação em relação a alguma outra operação em outra instituição, mas é a forma como você é tratado dentro da cooperativa. Ela é da cooperativa Sicredi, agência da Tiradentes, da nossa gerente e amiga Vânia, que é um amor de pessoa. Sem dúvida. Não é puxar o saco não, mas que ela é ótima, ela é ótima. É um amor mesmo. Como é que é a gente poder participar de uma cooperativa dessa, Mildred? Eu acho fantástico, para mim é maravilhoso. Eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa, sou sempre muito bem atendida. Se eu tiver algum problema, eles me ajudam a resolver. É maravilhoso, é o que eu posso dizer. A gente resolve tudo, até por telefone, né? Por telefone, a maioria das vezes. Resolvo tudo. E a Vânia é um amor de pessoa, né? Ela atende, é muito gentil, muito educada. Os diretores, todos eles são muito gentis, muito educados. O presidente também, o vice. Eu acho que é uma turma maravilhosa e o trabalho deles é muito bom. É um trabalho espetacular. A forma como funciona o Sicredi é fantástico. É muito bom.
A secretária da Educação em Londrina, Janete Thomas, ela está prestigiando esta assembleia da cooperativa Sicredi. Portanto, ela é novata no pedaço. É a primeira vez que você vem. Aqui sim, eu sou associada à Sicredi, no Mato Grosso. Então eu trabalho já há muitos anos com a Sicredi. E aqui eu estou representando a Secretaria de Educação hoje, então é uma nova etapa, mas esse programa eu já participei também lá em Mato Grosso. E o que você diz dessa cooperativa Sicredi, já que você é uma cooperada? Eu gosto muito, eu trabalho muito, eu tenho várias empresas minhas também que a gente trabalha com a Sicredi, então eu realmente gosto muito do trabalho da Sicredi, é minha companheira, né, de trabalho. Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Educação, já que você é a nossa secretária. Quais são os parâmetros que você traz de diferencial para as mudanças? Bom, nós tentamos fazer uma gestão bastante técnica, né? Então nós temos bastante preocupação em dar apoio técnico às escolas, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista pedagógico. Então a nossa meta é, nos próximos 4 anos, realmente colocar Londrina de volta como referência em educação. Bachir, você que é cooperado do Sicredi, o que você tem a dizer sobre essa cooperativa? Olha, eu comecei já há 1 ano e pouco aqui com eles. Realmente, em serviço bancário, eles têm muita diferença. É diferente o atendimento, você não sente como um cliente de banco. Você sente à vontade, você vai lá, bem recebido, bem atendido. Nunca tem muita gente, sempre estão disponíveis para te atender. É uma coisa diferente mesmo. É muito bom, você chega lá, você não perde tempo. Eu não sei se eu chego lá sempre nos horários que não tem ninguém, mas o pessoal é muito, muito educado e muito atencioso com a gente lá, todo mundo. É personalizado? É personalizado. Muito bem tratado. Pessoas muito bem educadas. É diferente todos os bancos têm suas coisas boas, mas eles realmente é diferente. Você não sente dentro de um banco, você sente dentro de um ambiente, um escritório particular de alguém que te atende com satisfação, sempre sorridentes, sempre atenciosos. E é muito agradável estar lá dentro do Sicredi. Marcos, você é o cooperado do Sicredi, da agência qual? Agência Tiradentes. Da agência Tiradentes da Vânia. Isso, da Vânia. O que você me diz dessa agência? Olha, sensacional, né? Quando ela foi criada, para nós, inclusive, ficou numa região tranquila, né? Com estacionamento, que é uma coisa muito importante, né? E a partir de então nós passamos ali fazer todas as operações, né, junto tanto a pessoa jurídica, né, o nosso escritório, nossa empresa, como pessoa física, familiar. Eu e minha esposa também. Ser cooperado do Sicredi é uma boa. Ser cooperado do Sicredi não é uma boa, é ótimo, porque a gente tem a sensação, né, de realmente estar em casa e com pessoas da própria região, cujo valor, né, inclusive investimentos, também fica aqui, né? Então eu optei por trabalhar com um banco, né, com uma cooperativa que também é um banco, né? É mais que um banco, porque ela congrega outros serviços que o banco não tem. E é aqui da cidade, onde todo mundo conhece, uma cooperativa sólida, né, que está crescendo muito. Que é personalizado. E é personalizado, realmente, né? Muito bom.
Hoje vamos conhecer de perto o que o secretário da Cultura, Alcides Carvalho, professor da nossa Universidade Estadual de Londrina, meu amigo de longa data, o que ele traz de bom e de gostoso, porque ele é viticultor e enófilo. Não é enólogo, enófilo. Nós temos plantação de uva aqui na Varta e a gente cultiva com carinho, que tem que começar a cuidar desde a terra, né? Você quer um tal vinho, tem que começar a mexer com a terra já. O tipo de solo, o tipo de adubo, tudo isso. A terra tem que ser, como dizem, terra ácida, é isso? Ela tem que ser uma terra pobre, quer dizer, não pode ser uma terra gorda que nem a nossa. Esse é o problema nosso. Então, ela produz muita rama, ao passo que quando você planta num lugar onde a terra é pobre, ela é judiada, então ela não produz tanta rama, produz o fruto e tem que ser seco, e aí fica doce a uva. Quer dizer, por exemplo, o Nordeste é um lugar excelente para uva, porque é seco, tem terra pobre, e agora tem água. Está sendo um dos lugares melhores do Brasil para produzir uva agora. Então, tem parreira lá que produz 3 vezes ao ano, ao passo que as parreiras no mundo produzem 1 vez ao ano. Só que lá dura 30 anos. E em outros países dura 300 anos, 400 anos, o pé de videira, né? O que é preciso para começar a plantar uva e produzir vinho? Que é mais ou menos artesanal, né? Hein? Totalmente. Bom, no caso, você precisa primeiro de uma boa uva. Você tendo uma boa uva, você já deu um passo muito grande para fazer. O que é uma boa uva para vinho? É uma uva muito doce. Se você for fazer um tinto, é uma uva muito colorida. Enfim, uma uva que contém as essências muito concentradas, né? Aí você tem que ter também uma cepa boa, quer dizer, um pé de qualidade. Isso significa um pé de uva vinífera, mas às vezes você pode também fazer vinho de uva de mesa, como a gente faz aqui, a gente vai até degustar daqui a pouco. Você vai perceber que sai um vinho bom também. Então você tem que ter uma cepa boa, de preferência vinífera, né, para fazer vinho, e de qualidade, se possível de origem boa também. E aí você tem que ter o homem. Então são 3 coisas imprescindíveis. O terroir, que a gente fala, que é a terra, o sol, o vento, tudo aquilo que a natureza oferece, né? Esse é o terroir. Você tem que ter a cepa, que é justamente a planta, e você tem que ter o terceiro, que é o vinicultor. Essas 3 variáveis, quando se unem bem, dá um vinho perfeito, né? E você tem tido assim boas colheitas? É uma vez por ano que isso acontece? Ou tem temporadas? Como é que funciona? Tem temporadas. Tem ano, por exemplo, o ano passado, a uva estava excelente. Estava doce, concentrada, deu bastante sol quando a gente colheu, né? Aí deu um vinho maravilhoso, um vinho que tem aromas, é muito rico, né? Já esse ano de 2013, nós já colhemos e fizemos, já pisamos, fizemos o vinho de 2013, foi agora em final de janeiro, já não prestou. Quer dizer, a uva estava horrível, choveu demais, Mafalda, e isso dilui o açúcar, as essências, até a cor fica frágil. Então, eu fiz muito pouco. Eu faço sempre, digamos, aí uns 600 litros. Esse ano eu fiz 100 e olhe lá. Então, é problemático isso. Se você quer fazer um bom vinho, espere uma boa safra. Aí você começa, né? E qual é a tua perspectiva, então, para esta safra agora, daqui para frente, 2013? 2013, a perspectiva minha é de primeiro ter pouco vinho. Eu estou acostumado a ter aqui 500, 600 litros, vou ter 100 só. E segundo, que vai ser um vinho frágil, um vinho que eu tenho que tomar logo, ele não tem muita essência, não vai produzir muito álcool, porque o álcool é natural da uva, você não põe uma gota, é ela que produz, o vinho que produz, a uva que produz o vinho, o álcool para ir transformar-se em vinho. E eu sei que eu vou ter que apelar para comprar vinho fora, porque não vai ter vinho suficiente nesse 2013. É verdade que a gente amassa com os pés, isso é fato? E a melhor forma de você esmagar, eu ainda brinco que tem que deixar o pé uma semana no tênis sem lavar, fica melhor ainda, né? Porque aí tem o fermentinho e tal, mas brincadeira à parte, a gente lava bem com álcool, tudo. E por quê? Porque não pode esmagar a semente. Se você esmagar a semente, amarga o vinho. Então você com o pé, ele é perfeito porque o pé é almofadado. Então quando encosta a sementinha, ele cede e não quebra. Ela é dura, né?
e aí você consegue esmagar bem. Quando é um esmagamento industrial, se não tiver bem regulada a máquina, pode haver esmagamento da semente e aí é problema, né? Se esmagar muita semente. Então o pé é fantástico. E depois é divertido, nossa, é uma diversão. É uma festa. Você vai tomando o vinho do ano anterior, esmagando, chama os amigos para pisar. Eu geralmente sou meio magrinho, não sou pessoa tão indicada e fico boiando. Então eu chamo uns sobrinhos aí que tem uns pés meio grande, e aí no instante eles amassam e nós fazemos uma festa muito bonita. E isso tem que ser num período certo, de colhe a uva e já começa a pisar. Na hora. No dia da colheita, a gente espera bem o dia certo, um dia seco, um dia bonito, aí corre para o parreiral, 6 horas, levanta aqui 5 horas, 6 horas, está colhendo, ainda com orvalho, a uva está fresquinha, você encaixota ela em caixotes pequenos para não esmagar, porque senão no caminho ela começa a fermentar e já começa a azedar. Então você traz correndo para casa e naquela manhã mesmo você esmaga, no frio ainda da manhã, e aí você já tem... Então, enfim, é uma série de cuidados que você vai adquirindo. Por exemplo, já ensinei muita gente a fazer vinho, já umas 10 pessoas, e desistiram, tem acho que 3 que estão fazendo regularmente, porque tem esse segredinho, essas coisinhas que você tem que tomar cuidado, né? Como esse, por exemplo, de colher a uva com o maior cuidado, trazê-la rapidinho, pisar e já começar a fazer o vinho, né? Depois que esmagou tudo, você tira os engarços. Os engarços são aqueles galinhos que tem na baga da uva. Aí você tira aqueles engarços, se você não tirar, vai dar um vinho amargo também. E aí deixa lá fora em recipientes grandes, como esses que eu tenho aqui, e você fica ali, cobre, né? Mas deixa fazer uma fermentação aeróbica, quer dizer, em contato com o ar. Então você cobre com um pano, para não entrar mosquitinho, nada disso, e não cair poeira, e você deixa ali uns 5 a 7 dias. Só que todo dia você tem que, umas 3 vezes, ir lá e remexer para que a casca desça e o líquido suba. Porque o que ocorre na fermentação é o seguinte, a levedura come a uva para você. Então, para produzir o vinho. Ela come a uva, na realidade ela come os açúcares e tudo que tem dentro da uva. Ela come isso e transforma isso em líquido. E a casca sobe e a semente vai para o fundo. Então, no meio fica líquido. Mas é muito líquido. Se você tem uma ideia, cada 3 quilos de uva dá 2 litros de vinho puro. Então, você tem que todo dia, umas 3 vezes, abaixar de novo aquela casca, porque é na casca que está a essência. Ali que sai o aroma, sai a cor. Então, umas 3 vezes por dia você tem que baixar aquela casca, mexer tudo de novo, né? Aí fica ali uns 5 ou 7 dias com esse trabalho. Terminado isso aí, praticamente as leveduras já comeram todo o açúcar e já transformaram em álcool. Elas transformam em álcool e gás carbônico que vai embora. Por isso que você desce aí no dia da fermentação, está fervendo, sabe? Espumando tudo, né? É gás carbônico que está indo embora. E aí, depois que elas comeram esse açúcar e fizeram álcool, quando chega mais ou menos a 13%, elas morrem. Elas morrem todas, assim, uma espécie de suicídio coletivo, sabe? Eu acho que elas morrem felizes. Tudo bem. Aí elas morrem, está pronto o vinho praticamente. Se elas não morressem, elas continuariam a fazer álcool, não ficava um negócio imbebível, né? Então, o Pasteur diz que esse é o grande milagre da natureza, é elas fazerem álcool e morrerem com o próprio álcool. Aí você tem já o vinho praticamente pronto. Aí você coa e coloca nessas bobonas que estão aqui diante da gente, para que se faça a fermentação anaeróbica, quer dizer, sem ar. Então, aí você tem um esquema de uma válvula de água, onde você... Está acontecendo aqui, ó, por exemplo, né? Em que o gás sai, borbulha na água e vai embora. E o ar não entra, porque tem a água que impede o ar de entrar. Porque se você não fizer isso, fechar o garrafão, ela explode. Mas explode em uma bomba. Então aí você veio para cá, foi coado, veio para cá, para as bobonas, aí fica aqui, eu deixo 9 meses, que é uma gestação. Aí o vinho está gestando, quer dizer, ele está descansando, está limpando,
E ainda continuam algumas leveduras resistentes ao álcool, continuam trabalhando lá dentro, devagarzinho. Mas muito pouco, muito devagar, tudo muito devagar. Por isso que leva aí uns 9 meses, que é o que está acontecendo com esses. Aliás, na realidade, esses aqui não são vinho, esses aqui são porto. Então é outro tipo de vinho, porto. Eu faço porto a partir a partir de 2000, eu comecei a fazer porto. Inclusive eu tenho aí porto de 2000, que está com 12 anos, daqui a pouco vai para 13, né? 13 anos, está uma maravilha. Então ele tem que envelhecer muito mais tempo. Quanto mais velho, melhor? Não, o vinho tem vida igual a gente. O vinho é um ser vivo. Você toma ele novinho, ele é uma criança, não sei o quê. Você toma ele um pouco depois, é um adolescente que machuca a tua boca, ele quer aparecer, quer se mostrar. Aí você toma ele fica um pouco mais velho, ele fica mais maduro, fica quieto, você tem que conversar muito com ele para conhecê-lo, né? Depois ele fica doente e morre, igual a gente. Todo vinho é assim. Então você tem que saber até onde que vai o melhor dele. Aí você toma. Naquele período é o período de você tomar. Agora o porto não. O porto já pode durar 20, 30, até 120 anos. Já tem porto por aí ou mais que dura. Porque ele é um vinho mais forte. Né? E aí, o jeito de fazer... Porque a uva é diferente? Não, porque o jeito de fazer é diferente. A diferença está no seguinte. O vinho normal que eu te falei, você pisa, esmaga e a levedura come o açúcar e produz o álcool. No porto, você não deixa ela comer o açúcar. Você mata a levedura antes dela começar a comer o açúcar. Você esmagou, deixou ali um dia ou 2, aí você coloca álcool naquele mosto, naquele negócio que está ali. Aí elas morrem, porque você coloca acima de 13%. Você coloca aí 18%, 19%. Então você mata elas não comem o açúcar da uva, por isso que o porto fica doce. Mas você pode fazer também porto mais seco. Então a doçura do porto não é que você põe açúcar. Você não deixou elas comerem o açúcar do suco da uva. E como você põe mais álcool, para ele conservar mais tempo, porque é bom envelhecer. Então ele pode durar muitos anos. Né? E os ingleses, na verdade quem descobriu o porto foram monges portugueses. Mas os ingleses usavam esse sistema justamente para o vinho durar mais, porque para ele de Portugal até a Inglaterra, que a Inglaterra não comerciava vinho com a França durante muito tempo por causa das guerras. Então, Portugal virou o lugar de importação da Inglaterra. Então, os ingleses enfiavam um pouco mais de álcool e o vinho chegava na Inglaterra perfeito, batendo no navio para lá para cá, mas não estragava. Depois, como é que você faz? Você engarrafa ou quando a pessoa quer encomenda? Como é que vai funcionar aí a comercialização desse vinho? Sei. Olha, na realidade, eu não vendo, nunca vendi uma garrafa. Eu faço para consumo meu, dos amigos, da família, e inclusive não sobra. Eu só tenho vinho aqui do ano, a não ser o porto que eu guardo, né? Esse tem que guardar para envelhecer. Mas o consumo é feito aqui mesmo. Então aqui vem os amigos, eu trago às vezes os alunos que ficam curiosos, querem saber, então vem aqui, geralmente grupos de 15, que é o que cabe aqui dentro, e eles trazem alguma coisa para comer, eu faço aqui, e aí a gente praticamente consome tudo, né? E assim, aí depois que está pronto, eu tiro dali e ponho em garrafões de 5 litros, né? Ou então, se for para envelhecer, fica ali, né? E aí depois, quando eu vou utilizar mesmo, eu engarrafo em garrafas menores, né? Só aquele garrafão, os outros ficam ali, né? E quando eu pego uva de alguém, eu não pago a uva, eu devolvo depois em vinho. A metade eu dou para o produtor, mas eu acompanho a produção, eu vou lá acompanhar, olha, dá para apanhar hoje, não vamos apanhar daqui uma semana. E assim a gente consegue uma uva boa. Bom, agora eu quero saber de você o seguinte. Eu o conheço desde 77, a gente era vizinho aqui. Professor da UEL, você, a Marcolina, não é isso? Foi secretário da Cultura em Londrina. Como é que isso acontece na sua vida? O que te trouxe a produzir, plantar uva, colher, fazer vinho? O que melhorou na sua vida, tudo isso? Olha, na realidade, eu sou de uma região do Brasil que atualmente não toma muito vinho, que é o sul de Minas.
Mas foi lá que começou o plantio de uva no Brasil e a produção de vinho, na época do ouro ainda, né? Depois vieram os italianos para o sul e aí dinamizaram a produção de uva e de vinho no sul. Então aconteceu que eu fui estudar no Rio Grande do Sul durante alguns anos e fiquei lá acho que uns 12 anos. E eu não podia voltar para casa, porque minha família era muito pobre, era tudo do sítio, e não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então nas férias eu ficava lá. Os outros iam para as férias. E eu fiquei lá mais ou menos uns 12 anos sem ver minha família. Eu era pequeno, fui para lá com 14 anos. E aí acho que o pessoal ficou com dó da gente ficar lá naquele colejão perdido, começou a convidar para ir para a casa deles para passar as férias. Então ia um ano na casa de um, outro ano na casa de outro, e justamente eles eram vinicultores, os pais desses meninos. E aí eu comecei então com eles escolher uva, pisar, e dava certo exatamente na época da uva, que é janeiro, fevereiro e dezembro também. Então eu comecei a ficar gostando daquilo, fazer, etc. Aí eu tive que passar um tempo na Europa, saí da Europa meio corrido aqui, fui para a Europa, e fiquei lá uns 3 anos. E lá se toma muito vinho. O vinho toma mais que água às vezes, né? E aí cheguei no Brasil de volta, fui tomar o vinho daqui, mas um negócio horrível. Era em 76, Mafalda. Acho que tinha o Chateau Duvalier, que era razoável, né? Que era varietal, que era de uma uva só. O resto, tinha azia, você sofria. Falei, pô, vou fazer essa merda. Você vai cortar isso aí. Vou fazer essa desgraça aí. E eu falei, eu acho que eu já sei como é que faz. Aí peguei umas 2 bobonas do Valdomiro Gross, que estava lá sobrando, ele falou, vem cá, pega aqui. Aí eu comecei a fazer 2. Tudo aqui, isso aqui era aberto, era uma garagem. Aí falei, olha que esse negócio dá certo. Ainda peguei a instrução com mais um que fazia vinho aqui, acho que é o Valeschi, que é o nome dele, me deu mais umas instruções, aí eu comecei a ler. Aí peguei gosto de 76 para cá, 77, que eu fiz essa casa aqui em 76. Então em 77 eu comecei e não parei mais. Alcides, você tirou lá o vinho do Porto de 10 anos e você já colocou aqui. 10 anos é um bom tempo? 10 anos é um bom tempo para você fazer o vinho, né? No caso, o Porto. Então, por quê? Porque depois que ele está pronto como vinho, que levou aí uns 9 meses, aí você começa a trabalhá-lo para ele adquirir mais personalidade. Nesse caso, eu uso a madeira. Então aqui eu uso carvalho, uso cerejeira e às vezes eu uso também o jatobá. Depende do que eu quero no final. Então como é que eu faço? Eu não tenho barris, como você pode ver aqui, não existe barris. Os barris é o que dão esse gosto ao vinho. Por isso que o vinho vai para o barril. Não é para fazer, porque faz em tanques de aço ou então de vidro, que é o melhor. Agora, para pegar os gostos, você coloca na madeira. Como eu não tenho lugar para colocar o vinho na madeira, eu coloco a madeira no vinho. Você coloca uns pedacinhos de madeira. Coloco aquelas ripas ali que são chamados chips. Até 5 anos atrás era proibido usar chips. Hoje é aconselhado, porque não há mais carvalho no mundo para fazer tanto barril. E até para proteger o meio ambiente. Enquanto o barril você usa só o lado de dentro, não é verdade? Você só põe dentro do barril, né? O chip você usa os 4 lados. E você cipia ele todo ano, você passa na desempenadeira, chega um pouquinho no fogo, o óleo vem para fora de novo, você põe de novo no vinho. Então você economiza madeira, barbaridade. E aí eu coloco, cabe justamente lá dentro, ele fica ali, às vezes fica ali 10 anos, fica ali 5 anos. E ele vai soltando devagarzinho aqueles aromas que você vai sentir daqui a pouco. Aromas de cravo, de canela, de café, de tudo que você pode imaginar. Cada um vai descobrir uma coisa, né? Então isso é o Porto. E agora, este daqui, que está geladinho, é uma produção sua. Você falou em aroma, você falou em perfume, você falou em mexer com a taça. Existe macete para isso? Olha, primeiro é o seguinte, alguns pensam que é frescura e tal, mas é um ritual. Assim como você, quando come,
você pega o garfo de um jeito, a colher de outro, tem um espaço para colocar tudo aquilo. O vinho também, ele exige mais para que você dê um tempo de o vinho soltar, porque ao colocar na taça, ele está ainda meio quieto. Depois de uma meia hora, ele começa a abrir. Ele começa a abrir, começa a soltar os aromas. É aquilo que eu te falei, é como a gente vai ficando mais velho, vai ficando quietinho. Você tem que conversar bastante com a pessoa para ela para descobrir as belezas dela, não é isso? Então acontece o mesmo com o vinho. Ele não chega assim, pá, cheguei. Ele fica ali, vai indo. Então a gente começa a conversar, a tomar, daqui meia hora já é outro vinho. Né? Isso você vai curtindo, agora mudou e tal, não sei o quê. Então é todo um ritual. Não é que nem, por exemplo, cerveja que você glute, e o uísque também. Então é uma coisa assim de curtir mesmo. Você não se pode tomar vinho sozinho. Tem que tomar vinho sempre com alguém, se possível, né? E se você está sozinho também não deixa de tomar, mas é interessante, é interessante. Companhia é bom. Então é todo um ritual. Aqui no caso, por exemplo, nós estamos agora com esse vinho que está com uma cor de ouro. Eu já estou olhando para ele, já estou sentindo, sabe, a água na boca, porque eu já sei o gosto que pode ter com essa cor. Porque o vinho não é branco. Na realidade, o branco é o leite. O vinho tem cor, ele é transparente, não chega a ser a cor da água. Ele tem cor de palha, ele pode ter cor de vários tipos de amarelo, ele pode ser, por exemplo, meio esverdeado, ele pode ser um ouro velho, né? Então, aqui é o ouro puro. E é o ouro puro, um ouro novo, né? Um ouro claro. Então você já começa a olhar o vinho e já começa. Aí você, na realidade, quando ele é tinto, você pode até inclinar contra um fundo branco e que ele ressalta a cor, né? Você não tomou ainda. Você, por exemplo, faz esse tipo de movimento aqui assim, ó. Esse movimento vai regar a parede e se você olhar contra a luz, você vai ver uma série de perninhas descendo. O vinho ele não seca igual a água assim. Ele seca descendo lágrimas. Então, pela quantidade, pela grossura, pela rapidez das lágrimas, você já sabe se o vinho é denso, se ele tem muita glicerina. Glicerina é bom para o vinho, deixa ele aveludado. Se ele tem mais açúcar, se ele tem mais álcool. Então, o álcool corre e é fininho. A glicerina já vai devagar e é grossa. Então, você já está curtindo o vinho enquanto você está aí conversando e não bebeu ainda. Tá? Aí você faz um trabalho de chacoalhá-lo. Alguns não têm prática para fazer isso, põe em cima de uma mesa e apoia e chacoalha. Porque se você não chacoalhar, ele não solta os aromas. Por exemplo, cheira esse aqui agora, você não vai sentir tanta coisa assim. Né? Mas eu estou sentindo. Está sentindo. Agora, vinho é para cheirar mesmo, é para enfiar o nariz lá dentro. Por isso que não pode encher a taça, porque se você mergulhar no nariz, alguns então se afogam, tem o nariz muito grande. Aí você chacoalha, né? Agora cheira para você ver. Pode enfiar o nariz lá. Verdade. A coisa, aí você tem cheiro de limão, tem cheiro de rosa, de pera, alguns têm cheiro até da lixia, e é uma coisa fantástica.